Agora tem uma outra aqui, Ana, que chegou, que é uma pergunta um pouco espinhosa, certo? Porque eu não sei do que é que se trata, mas parece que é de alguma treta que você teve aí. Tipo, você quer que eu leia ou não? Quero, pode ler, pode ler. Tá bom. Vitória Ferra mandou R$ 35 e disse: Boa noite ao Alta Linguagem, embaixadores e mal. Tem uma pergunta para Ana Campanholo. Por que você respondeu de forma tão arrogante o vídeo que a Débora do canal Olá Bocós fez do review do livro Feminismo, Perversão e Subversão, sendo que nem sequer viu o vídeo que você mesma admitiu? Isso é verdade. É que acontece o seguinte, eu estava na comissão... Isso é fato. Eu estava na comissão da educação, certo? Na comissão, eu não posso assistir vídeo, né, gente? É o meu trabalho, tô lá. Mas me mandaram, ó, você tem que ver isso aqui. Aí eu vi lá a menina fazendo análise do meu livro, eu vi a menina na cara dela, e os comentários embaixo. É verdade, hipócrita, ela deve ter babá. É, realmente, ela tem babá mesmo. Eu falei, pô, eu não vi o vídeo. Até hoje devia ter visto. Mas assim, os comentários eram todos sobre o vídeo, entendeu? Daí uma pessoa comentou assim, é verdade, diz que é, sei lá, conservadora, mas deixa as filhas com a babá. Era coisa assim. E pelo que eu entendi dos comentários sobre o vídeo, a menina sequer sabe nada da minha vida, porque ela diz assim, se você realmente é conservadora, por que você deixou a sua casa para se candidatar? Porque deixou a sua vida de dona de casa para se candidatar. Isso estava lá nos comentários. Não é verdade. Quando eu me casei, eu já era deputada. Quando me elegi, eu não era casada. Quando me casei, depois de casada, eu tive filhos e tudo mais. Outra coisa, deixa os filhos com a babá, que era o que estava no comentário. Ela fez uma análise do meu livro ou da minha vida, né? Aí eu comentei e fiz uma resposta arrogante. Pô, garota, você quer falar de livro? Fala de livro, pô. Eu fico falando da minha vida. Babá. Nunca tive babá. Eu nunca tive babá. Você veja bem. Eu tenho duas filhas. Um mandato, 3 empresas, e eu nunca tive babá, certo? Então, assim, é muito impossível para ela pensar que eu nunca tinha... Agora eu estou cogitando seriamente contratar uma babá para trabalhar 24 horas por dia, porque... E vai me ajudar muito, mas a menina estava falando sobre coisas da minha vida pessoal que ela não tinha o menor domínio. Outra coisa que ela disse assim, ela disse, a Espectro Cinza também disse, pô, se ela é contra o divórcio, por que ela se divorciou, né? As duas falaram isso. Porque o divórcio não é algo que se chega em consenso, o divórcio é algo que alguém pode pedir. Eu não sei se o Miorinho é casado, eu acho que o Miorinho é casado, né, Miorinho? Se casou recentemente, o Miorinho agora é o casadinho do grupo. Aqui só tem casadinho, meu amigo. O Rastão é o último. E o Rastão? Último. Aí, ó, 10 mil cairão à tua direita em matrimônio e 1.000 à tua esquerda em paternidade, mas tu não serás atingido. Até aqui nos protegeu o Senhor. Então, outra questão. Elas falaram assim, as duas falaram assim, tanto a Espectro Cinza eu assisti de fato o vídeo, e a da Débora até hoje não assisti. Mas nos comentários também estavam falando sobre isso. Mas a questão é o seguinte, o Miorim, eu posso falar para ele, Miorim, você é católico, casou na igreja, em hipótese nenhuma você vai se divorciar, certo? Mas o divórcio é uma possibilidade legal. A sua esposa pode simplesmente fugir, ela vai entrar na justiça, vai estar lá o divórcio. O meu primeiro casamento foi reconhecido nulo, totalmente nulo. Então, o meu ex-marido, que nunca foi meu marido, ele é casado, hoje tem 5 filhos, e é casado na igreja católica. Então, assim, o casamento foi considerado nulo, porém, oficialmente, lá no cartório, está escrito divorciado. Mas como é que eu posso amarrar o cara dentro de casa e dizer para não ir? Certo? Então, mas o ponto é o seguinte, quando eu escrevi o livro, eu já era divorciada. E a análise das duas, tanto pelos comentários do vídeo da Débora quanto da Espectro Cinza, elas estavam dizendo assim, essa menina aqui é hipócrita, porque ela escreveu aqui no livro dela, sou contra o divórcio, mas ela é divorciada, e depois se divorciou. Não, quando eu escrevi meu livro, sou contra o divórcio, eu já era divorciada. Porque, você veja bem, vamos supor uma pessoa que realizou um aborto no passado. Depois ela vira pró-vida. Essa pessoa é hipócrita porque ela é contra o aborto? Como é que eu poderia me render a todas as minhas atitudes erradas? Vamos dizer lá. Eu conto uma mentira. Tá? Falei pro meu pai que eu fui pro mercado e, na verdade, fui numa balada gay. Eu contei uma mentira. Então, a partir do momento que eu contei uma mentira, de hoje até o dia da minha morte, eu preciso ser a favor da mentira. Propagar a mentira. Eu sou a favor das mentiras, a mentira é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? A pessoa não pode aderir, isso seria o que o Olavo explica, inclusive, como dissonância cognitiva. É um problema. Se porque eu cometi um erro específico, o que eu considero que o divórcio realmente é uma mazela, uma tragédia, uma desgraça total. Se eu cometi um erro ou obtive um fracasso na minha vida, a partir de agora eu tenho que aderir a isso? Olha, eu realmente, meu marido me deixou. Mas Ana, do ponto de vista católico... Oi? Do ponto de vista católico, você não é divorciado, no sentido de que a anulação do casamento é outra coisa. É, que ele nunca aconteceu.
Exato. O casamento Sim. nunca aconteceu, né? Tipo, ele não foi válido. Mas no cartório aconteceu, né? No cartório, né? No cartório tá lá como divorciada, mas na realidade, tipo, ela nunca foi casada. É isso. Mas as duas mulheres ali, a menina dessa página aí, que esqueci o nome agora, e a outra, Espectro Cinza, que eu também esqueci o nome, mas as duas meninas, as duas falaram sobre isso sem conhecer sequer os fatos. Elas não sabem que o casamento foi nulo, elas não sabem quem deixou quem, elas não sabem... Estão mais preocupadas com a tua vida pessoal do que em analisar o livro. Foi essa a crítica. É que nem aquela menina que veio te criticar também, João. Ficou falando do teu ombro em vez de falar do conteúdo do teu vídeo. O que disse? Mas deixa eu comentar uma coisa em defesa da Debs. A jiu-jitsu lá, pô. Eu vou Um minutinho, um segundinho em defesa da Debs. A Debs, ela até fez um comentário sobre a sua vida pessoal, mas a maior parte do vídeo, e eu acho que os comentários, eu entendo porque a Ana respondeu daquela forma, porque os comentários refletiram mais esse comentário do que o teor do vídeo. Mas o teor do vídeo é crítico nesse sentido, é sobre o assunto a maior parte dele. Mas eu entendo que ali, de repente, ela... para fazer uma crítica a um livro, como ela acabou indo, eu nem acho que você tem a obrigação de assistir, porque como ela, em algum momento do vídeo, passa do ponto efetivo que ela queria fazer, se torna mais pessoal, é um pouco mais difícil de responder e por aí vai. E a Spectrum Cinza também fez isso, né? Mas acho nesse sentido que o espírito da crítica como um todo, por mais que eu não tenha achado a crítica tão justa, e eu depois faço um vídeo explicando por quê, eu entendo que teve teor intelectual a crítica. O grosso da crítica teve teor intelectual. Só para deixar claro ali. As pisadinhas de deboche que tava ali pro pessoal comentando, eu também ri dessa parte. Sim, foi. Derruba um negócio. Isso teve, de fato. E isso, para mim, tira a imparcialidade da pessoa. Vamos supor assim, eu vou analisar um livro aqui, mas durante a minha análise eu vou alfinetar a vida pessoal da pessoa, vou fazer piadinhas. E aí, eu vi um comentário, inclusive, que falava o seguinte, a Ana, no livro dela, critica a hipocrisia da Mary Wollstonecraft, porque a Mary Wollstonecraft dizia que as mulheres deviam ser racionais, mas ela própria agia, isso tá nos comentários, mas ela própria agia irracionalmente, se apaixonou por um americano e queria se matar, tentou suicídio. E aí eu aponto no meu livro, veja bem, o próprio argumento da Mary Wollstonecraft, o argumento de que as mulheres devem controlar os seus impulsos sexuais e se tornar mais virtuosas por meio da instrução intelectual. Eu falei, esse argumento dela não se comprova na própria vida dela, porque ela era uma das mulheres mais instruídas da sua época e tentou suicídio por causa que se apaixonou num cara. Isso aí eu realmente escrevi. Aí, o deboche da Débora, que aparece nos comentários, eu acho que até o deboche da Espectro Cinza também, é no seguinte sentido. Tá vendo? Mas você também é contra o divórcio e se divorciou. Poxa vida, mas acontece... Olha, veja bem o seguinte. Eu me posicionei contra o divórcio depois do meu divórcio. Não tive culpa a respeito disso. E em nenhum momento o fato de eu me divorciar anula a verdade da coisa que é divórcio é mal. Divórcio não é bom. Certo? Ou muda. O fato de 100 mil pessoas se divorciarem muda o fato que divórcio é bom, divórcio é mal? Não muda. Mas a teoria da Mary Wollstonecraft era, se todas as mulheres se instruírem e buscarem a razão e a vida iluminista, todas as mulheres deixarão de ser conduzidas por paixões frívolas. Isso não é verdade. Já o que eu disse é verdadeiro em si. O divórcio realmente é uma mazela e, na melhor das hipóteses, é apenas um paliativo. O divórcio não pode ser uma conquista ou algo bom, mesmo quando concedido por Moisés. E você veja, qual que é a hipocrisia de dizer isso? O divórcio é algo mal que deve ser evitado ao máximo, não ao máximo custo. Se você tivesse apanhando, você tem que não só pedir o divórcio, mas também processar a pessoa. Mas o divórcio é algo mal, não é algo bom, não é algo desejável. O que isso muda o fato de algo ter... É como se dissesse para mim, é como se eu falasse assim, sou contra o câncer. Aí eu tive câncer. Então eu sou hipócrita. Não é uma coisa que você decide. O divórcio no Brasil, infelizmente, é uma coisa unilateral e sem justificativa. Uma pessoa pode se divorciar da outra sem o consentimento da outra e sem justificativa plausível. Essas são reformas que aconteceram na lei. Né? Quando Moisés decretava a carta de divórcio, era preciso ter um motivo que fosse algum, né? Ainda que fosse um motivo fútil. E a lei, não sei se a Igreja Católica
chegaram a dissertar sobre isso, ou estudar sobre isso, mas a lei mosaica determinava o aborto, determinava a concessão de divórcio por um ato de misericórdia, porque senão o cara podia matar a mulher, dar um perdido na mulher, você entende? Então, e tem uma outra coisa, o casamento do Velho Testamento, ele é um covenant, né? Ele é meio que um contrato, assim. Mas o casamento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo é um sacramento, é uma outra parada, tá entendendo? Então, assim, as coisas que Deus sancionava como lei, tá entendendo? Não é o que ele... As coisas que Deus permitia, né? Não eram as coisas que ele sanciona com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Tipo, o casamento como sacramento, tipo, ele é indissolúvel, né? O que Deus uniu, né? Eu não sou católica, me perdoe, mas assim, o sacramento veja bem, o matrimônio é um sacramento sobre o casamento, em cima de um casamento. O casamento em si é um negócio, é uma instituição natural que acontece entre um homem e uma mulher. Por exemplo, um índio e uma índia casam lá no interior, lá, se não tem igreja. Essa distinção você faz quando você analisa esses povos, entendeu? Mas para o católico eles são a mesma coisa, né? Eles são uma coisa só. O sacramento reconhece o matrimônio, mas eu não posso sacramentar um casamento de 2 travestis, por exemplo. Não, certo? não. Então, o casamento precisa ser natural primeiro, para depois ser sacramentado. A gente não vai chamar de casamento isso aí, tá entendendo? Perfeitamente. Não existe casamento gay, não existe casamento travesti, não existe, entendeu? Não existe casamento civil, tá entendendo? A gente usa como figura de linguagem, né? Sim, o casamento católico, o sacramento católico só pode ser, desculpa se eu estiver falando uma expressão errada, mas ele só pode ser autorizado ou outorgado sobre um casamento natural, certo? Se for um casamento antinatural, não pode. Por exemplo, 2 homossexuais não podem receber o sacramento. Não pode. Então, isso quer dizer que existe um casamento anterior à igreja, né? Por exemplo, Adão e Eva, certo? Sim, então, não. Assim, como na lei mosaica, mas o que eu estou dizendo aqui, tipo, a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? A união entre homem e mulher, ela não é mais esse papo societal, tá entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Sim, perfeitamente. Mas enquanto... Você pode até analisar em que casos o Moisés permitiu o divórcio e tal, e tudo mais. Mas, independentemente de Moisés ter permitido, não é mais permitido. Sim, mas você entende que... É nem permitido, não existe. O sacramento do meu casamento, se ele tivesse acontecido, ele não poderia ter sido revogado. Não. Ok, mas não é essa a questão. Não foi um casamento sacramentado porque... Inúmeras questões, inclusive de rito, porque... Um católico que não casou, mas enfim. Foi reconhecido como nulo. Sim, foi reconhecido como nulo, mas ainda, vamos supor que eu não sou católica. Dentro da minha perspectiva, eu sou evangélica. Então, eu casei na minha igreja, certo? Casei, certo? Ainda assim, eu não tenho autoridade sobre o outro. No casamento católico, por mais que uma das partes queira roer a corda, vai embora, pica a mula, some, foge com um caminhoneiro, com uma caminhoneira, sei lá. Ela não consegue roer a corda porque é um negócio que vem de cima para baixo. Sim. Mas no casamento civil, e desculpa usar a expressão casamento civil, eu sei que tem limitação para isso, mas no contrato civil de casamento, a lei brasileira estabelece que pode ser sem motivo e unilateral. Ou seja, eu não posso... Ou seja, é pior ainda do que tinha anteriormente, né? Sim, perfeitamente. Sim. Eu sei que o cara comentando que casamento não é um contrato social, eu sei. Mas eu sei que, tipo, esse problema também surgiu na Inglaterra, já tinha divórcio, né? Obrigado, tá feliz, Henrique, né? Mas o divórcio, ele tinha, né, os seus motivos, né, justos, vamos colocar assim, né? Quando vem no século XX que o pessoal vai flexibilizar mesmo o divórcio para ser um negócio unilateral, um negócio assim, né? Então, é essa crítica que tu tá fazendo, eu imagino. Sim, tudo bem, só que aí perceba, a crítica do meu livro é esse divórcio unilateral, sem causa, e essa banalização do divórcio, o Miorim vai chegar nesse capítulo, que eu acho que é o 3º ou 4º, isso daí não é uma conquista. Esses eu li, eu pulei o 2º, o 5º, o apêndice. Tudo bem, então, olha só. Essa análise de que essa banalização do divórcio é algo nada conservador e que não beneficia as mulheres, essa análise, o que ela tem de hipócrita com relação ao fato do meu primeiro casamento ter sido anulado? Se eu escrevi a análise depois, entende?
Não, Eu acho que, na verdade, a crítica maior dela, da Debs em específico, é sobre o seu paradigma bibliográfico. E eu acho que isso daria uma boa discussão entre vocês duas. Lamento o tom da Debs ali e acho que seria possível uma boa conversa.